Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 13. Esperando Jesus para hoje. Saúdo os professores de escola dominical, superintendentes, pastores, líderes, alunos, com a paz do Senhor. Queridos, chegamos à última lição dessa revista. E eu quero agradecer penhoradamente a cada um dos meus amados e amadas irmãs que estiveram conosco, nos acompanhando ao longo deste trimestre. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que possamos nos reencontrar noutro tempo, possivelmente nas nossas igrejas, e dizer que foi uma alegria poder estar com os irmãos ao longo deste trimestre. A lição de hoje, a lição de número 13, tem como tema Esperando Jesus para hoje. O texto do dia, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A síntese da lição diz: a volta de Jesus será de forma inesperada. Pode se dar a qualquer dia e hora. Por isso, precisamos estar preparados. Eu gostaria de ler com os irmãos a agenda de leitura da semana. E a agenda de leitura na segunda-feira é Mateus 25, versículo 6, que diz: Jesus, o esposo que vem de forma inesperada. Na terça, Marcos 13 e 35, Jesus, o dono da casa que vai voltar. Na quarta, Lucas 10 e 35, Jesus, o amigo que vai voltar. Na quinta, Lucas 12 e 37, Jesus, o Senhor que vai voltar. Na sexta, Lucas 19 e 12, Jesus, o homem nobre que vai voltar. E no sábado, João 14 e 18, Jesus, ele não nos deixará. Queridos, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Nós falamos sobre os sinais
que antecederiam a vinda de Cristo. E todos esses sinais já se cumpriram. E nós precisamos estar esperando Jesus para hoje. O Senhor disse que voltaria como um ladrão. E o nosso amado pastor Antônio Gilberto, que escreveu os comentários da Bíblia, desta Bíblia abençoada que foi lançada pela nossa CPAD, ele menciona na página 2135 as características de quando o ladrão vai agir. E eu gostaria de ler para os irmãos. Eu escrevi, copiei, transcrevi o que o pastor Antônio Gilberto mencionou no livro de apoio às lições. Está aqui da forma como está na Bíblia do pastor Antônio Gilberto. E eu gostaria de ler para os irmãos o que o pastor Antônio Gilberto escreveu. E ele disse assim: o ladrão age com muita rapidez. Jesus disse que ia voltar como um ladrão. E o ladrão age com muita rapidez. 2. O ladrão leva só o melhor e deixa o pior. Algo melhor nem sempre é o mesmo que algo maior. 3. O ladrão não leva tudo que encontra no momento. 4. O ladrão não vem para demorar. 5. O ladrão não avisa a hora que vem. 6. Somente quando o ladrão vai embora é que se nota a ausência do que ele levou. 7. O ladrão costuma agir quando a escuridão é maior. E, por fim, o ladrão costuma agir quando ninguém imagina. Jesus disse que viria como ladrão. Portanto, nós precisamos esperar Jesus a qualquer momento. E os objetivos da lição são nesse sentido. Objetivo número 1, compreender que precisamos aguardar a volta do Senhor com expectativa. Número 2, mostrar que Jesus Cristo é aquele que voltará. E número 3, saber qual deve ser as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Vamos aos tópicos da lição. Tópico número 1, a expectativa da volta do Senhor. Item 1, a promessa do rapto da noiva. Nós falamos disso na lição que mencionamos acerca do arrebatamento da igreja, que o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Bendito seja o nome do Senhor. E num piscar de olhos, o Senhor virá e arrebatará a sua igreja. No casamento judaico, havia um instante em que o noivo ia até a casa do pai da noiva para levar, para raptar a sua noiva, que seria a sua esposa. E Jesus fala abundantemente sobre isso, ilustra parábolas mencionando e colocando ele como noivo e a igreja como a sua noiva e demonstrando que ele breve voltaria. Aliás, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem: vem, e aquele que ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, há esse diálogo entre o noivo e a noiva, o noivo dizendo: certamente cedo venho, e a noiva conclamando, e o Espírito também conclamando o noivo a vir se encontrar com a sua noiva. Item número 2, o compromisso da noiva com a santidade. A noiva de Cristo deve viver neste mundo até o dia da volta do Senhor de forma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Então nós temos que esperar Jesus dessa forma, esperar com toda a prudência, com toda a
fidelidade, com as nossas vestes brancas. Precisamos viver em santidade se desejamos ser arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Item número 3. As obras serão recompensadas. No capítulo 22 do Apocalipse, que é quando desfecha essa revelação de Deus dada ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, o Senhor disse: o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Então, o fim da escatologia é glorificar o nome do Senhor, e a igreja está preparada para receber esses galardões. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e de maneira abnegada deixaram as coisas do mundo para se dedicarem intensamente ao Senhor, preparando-se para o encontro com eles, receberão a recompensa que está nas mãos do Senhor. Paulo, quando escreve aos crentes em Corinto, ele instiga os irmãos a serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Tópico número 2 desta lição, que fala sobre a vigilância, sobre a esperança. Jesus Cristo, aquele que voltará. Jesus Cristo, o grande vencedor. Então, no fim de todas as coisas, Jesus será o grande vencedor. Durante toda a revelação do Apocalipse, o Cordeiro é glorificado, sendo o único digno de desatar os seus selos e abrir os livros. Ainda que surjam inimigos ferozes, todavia não devemos temê-los, pois só o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso os crentes podem ter a firme esperança do futuro glorioso que lhes está reservado. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Item número 2. Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. E aí nós escrevemos aqui, permita-me ler. Depois de descrever as maravilhas da Nova Jerusalém, João afirma que todos aqueles que creram em Jesus e em seu sacrifício vicário e pela fé tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, terão direito à árvore da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então só Ele pode salvar o homem. Só Ele tem o sangue purificador que pode nos credenciar, nos dar o passaporte de entrarmos naquela cidade pelas portas. Bendito seja o nome de Jesus. Item número 3, Jesus, o único que pode purificar o pecador. Só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo o pecado. 1 João 1,7. Somente serão arrebatados aqueles que tiverem seus corações purificados pelo sangue do Cordeiro. O crente pode até cometer um pecado acidental, mas ele não tem mais prazer no erro e quando comete, logo se arrepende, pede perdão a Jesus e abandona o erro. Tópico número 3. Atitudes do crente diante da volta de Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Item 1. Primeiro, amar a sua vinda. Os crentes autênticos são identificados pelo amor ao Senhor e ao próximo. Item número 2, desfrutar da suficiência de Cristo. Os que anelam a vinda de Cristo devem confiar nele para que todas as suas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto material, sejam supridas. É só Cristo. Tudo por Cristo. E o item número 3, viver segundo a graça. Nós temos que aguardar a volta de Jesus para hoje, vivendo segundo a graça. E é este o último recado do livro do Apocalipse, que João nos abençoa, o Espírito nos abençoa, dizendo que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Então só tem um jeito de nós aguardarmos
a volta de Jesus para hoje de maneira prudente, é vivendo debaixo da graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É o que está escrito em Apocalipse 22 e 21. Então, o livro do Apocalipse, que trata de tantas histórias tremendas, tantos fatos horrendos, pessoas sendo lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Os irmãos imaginem o sofrimento, a angústia, o tormento que será ali. E depois é narrada a chegada da Nova Jerusalém e as delícias do céu, mas a forma como o livro termina é que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. E os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo, certa feita, estava sentindo dores e sofrendo por causa de um espinho na carne, e ele pedia para o Senhor livrá-lo daquele espinho na carne. E o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nesta vida, jamais conseguiremos ser suficientemente bons para herdar o reino dos céus. Os justos não entrarão no céu pelos seus méritos. Os justos não receberão galardão no tribunal de Cristo pelos seus méritos. Os justos não participarão das bodas do Cordeiro pelos seus méritos. Os justos não reinarão no milênio com Cristo pelos seus méritos. Os justos não verão o seu rosto e terão os seus nomes escritos, o nome de Cristo escrito nas suas testas pelos seus méritos. Sabe por quê nós poderemos participar de tudo isso? É pela graça. Pela graça. A graça torna-nos dignos de participar da primeira ressurreição, porque a graça nos remete aos méritos de Cristo na cruz do Calvário. E para concluir, queridos, esta lição de número 13, eu gostaria de ler a conclusão que foi inserta na revista. O Senhor determinou nossa vigilância total, pois sua volta pode acontecer a qualquer momento. Repito, não há mais nenhum sinal da vinda de Cristo que falta se cumprir. Todos estão cumpridos. Então, hoje, Cristo pode voltar para arrebatar a sua igreja. Entretanto, nossas paixões carnais, o anelo por dinheiro e poder, as hostes infernais, as distrações da vida, são inimigos que querem nos afastar do céu. Por isso, amemos a volta de Cristo, busquemos sua suficiência e vivamos debaixo da graça, esperando todos os dias por nossa bem-aventurada esperança. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.